Boa tarde. Estamos começando mais um seminário de pesquisa. O apresentador hoje serei eu mesmo. Eu nunca me apresento, né? Sempre apresento os outros. Mas eu sou médico formado aqui na USP, em 1980. Fiz residência em clínica médica e a minha mestrado, doutorado e pós-doutorado em epidemiologia. Eu sou professor titular do departamento de clínica médica e já participei de vários estudos que continuam existindo ainda. Hoje é uma apresentação de algo que me cutucou muito, né, quando surgiu, que foram as rotas bioceânicas. Uma parte considerável das pessoas, muito influentes, jornalistas, outras pessoas, ainda desconhecem o que são as rotas bioceânicas. Só para explicar, né, ela é uma proposta organizada e tentada no país há mais de 40 anos. Porque alguém olhou no mapa e falou, puxa, os Estados Unidos e o Canadá e o México têm uma grande vantagem em relação ao Brasil, né? Eles têm uma costa para o Atlântico e outra para o Pacífico, e nós não, nós ficamos presos aqui. Então sempre foi a ideia de ter essas rotas. Aí eu coloquei rotas bioceânicas e impacto na saúde. Eu convidei algumas pessoas para assistir, e duas delas, um jornalista muito importante, super antenado, perguntou, mas é um impacto negativo ou positivo? Aí eu falei para ele, é melhor você assistir, né? Então, eu estou respondendo, né? O impacto das rotas na saúde é inevitável, poderá ser mitigado desde o seu início. E esse é o objetivo, né? Então, veja só, essas são as notícias há 15 dias, que tem uma coisa muito interessante. Aqui a ministra Simone Tebet acertando, né, a ligação da rota bioceânica junto com o presidente, o Boric, do Chile, né? Porque aí eu vou explicar. Essa é a rota que vai sair de Santos até o porto de Antofagasta. 3 portos, na verdade, no Chile, Antofagasta é o principal. Aí, essa é uma notícia que saiu, não tem nada a ver com a rota, né? Tá aqui. Né? Não tem nada a ver com a rota, isso daqui é a passagem de Mendoza, na Argentina, para o Chile, mas que deu um baita num problema diplomático lá, porque esse caminhão argentino passou com um morcego dentro dele, escondido, com raiva, né? Ninguém botou morcego lá, né? Então, o morcego que entrou lá, aí foram identificar que tinha raiva. Quer dizer, isso para mostrar como as coisas vão, quando você cria caminhos, como as coisas vão passando, né? Então, aqui nós temos, né, o lançamento do projeto das rotas que a ministra fez. Eu vou explicar quais são essas rotas em detalhes, tá? E aí foi uma coisa interessante que o decreto, né, presidencial das rotas em 24, ele elencou vários ministérios, né? Aí eu fui lendo, né, planejamento, relações exteriores, Casa Civil, Ciência e Tecnologia, Comunicações, Desenvolvimento, Fazenda, Integração, Justiça, Meio Ambiente, Portos, Aeroportos e Transportes. Está faltando o Ministério, né? Então, por causa disso, eu escrevi esse artigo, né, que saiu no Globo logo depois, onde eu colocava a importância de que as rotas bioceânicas tivessem um sistema de vigilância epidemiológica, né? E porque isso daí seria inevitável que iria ocorrer, né? Agora, só para vocês terem uma ideia, né,
porque as rotas que vão surgir para nos levar até o Pacífico é inevitável. Veja, né, as exportações do Brasil em 2000, basicamente, era para os Estados Unidos, tinha um pouco para a Argentina, né? Depois, em 2010, você já tem bastante coisa da China, e quando você chega em 2021, o Amazonas, que exporta mais para a Venezuela, né? E aí nós temos Santa Catarina, São Paulo, que exportam mais para os Estados Unidos. Né? O restante é tudo da China, para a China. Né? Bom, e aí, por que a rota é inevitável? Né? Porque nós temos as nossas saídas, né? Santos, Xangai, Xangai, Santos, né? Em que, se você for pelo Estreito de Magalhães, são 49 dias. Se for fazer o trajeto da rota, vão ser 42 dias. Né? O tempo de espera para atracação em Santos é 4 vezes superior ao de Antofagasta e Iquique. Né? Um outro fato que a gente conhece muito bem, quando nós paulistas descemos para o litoral, é a fila imensa de caminhões esperando para poder entrar na via que chega ao Porto de Santos. É uma demora muito grande. Então, a redução é até 40% nos custos. E isso vai ser bom, porque é bom que a gente lucre mais, porque assim nós vamos devastar menos áreas para soja e outras coisas. Tá? Bom, a questão que se passa no mundo hoje, né, é o aumento exponencial das viagens aéreas de passageiros, ao lado das exportações de mercadoria. Né? O mundo cada vez mais está interconectado. E isso é um fato que explica como que a Covid se espalhou tão rapidamente, né? Graças às viagens. Bom, agora o seguinte, as rotas bioceânicas, como via de vetores, patógenos e de doentes, não é um fato nada inédito. Né? Toda vez que o Homo sapiens ficou andando pelo continente, ele foi levando junto com ele vetores e patógenos. Né? Então, vamos tentar, né, pegar um pouco aqui o Brasil. Quer dizer, nós tivemos o primeiro Homo sapiens que chegou por aqui, né? É uma discussão imensa isso daí, mas já tivemos até o André, lá do MAI, discutindo isso aqui com a gente, né? Mas que foi 20 mil anos, né, antes da Era Comum, até o século XIV, né? Século XV, 1400 e tanto. Né? E essas populações siberianas, né, aí a Tabita nos ensinou que eles eram siberianos quando eles chegaram no Estreito de Bering. Eles ficaram lá 20, 25 mil anos e eles saíram de lá sendo já, né, os nossos indígenas toda a América. Né? Eu preciso até trocar isso daí. E as doenças que nós tínhamos aqui é a tripanossomíase, a sífilis, realmente é do continente, a tungíase, né, o bicho de pé, e talvez a tuberculose. Uma enorme discussão sobre a tuberculose, mas era limitado a algumas populações. Bom, quando passa a ter a conquista europeia, eles trazem de imediato a varíola e a gripe. Né? Então, o domínio europeu foi muito mais pelos vírus, né, do que pelas armas. Né? Porque eles conseguiram assim, acabar com, às vezes, 90% de determinadas regiões com os indígenas. De 1540 a 1850, nós temos a escravização de africanos no continente. E com isso nós temos a vinda da malária, febre amarela e da esquistossomose, que persiste até o momento, mas com incidência bem menor. De 1500 até 1800, na América do Sul,
e Brasil incluindo, nós tínhamos o Chagas, eu vou explicar, né, o Trypanosoma e o Triatoma em festas que ficavam no altiplano boliviano. E aí eles desceram para a região da Argentina e depois subiram, eu vou explicar com maiores detalhes. Em 1890, o Brasil estava iniciando, né, a exportação muito grande de café, né? O Brasil até então não tinha o mercado exterior, ele passou a exportar algo, foi o café, e nós começamos a ter o navio mercantes que vinham da Europa com a peste bubônica, né? E aí o Emílio Ribas, o Emílio Ribas, do Instituto Emílio Ribas, ele faz o primeiro trabalho de controle de uma epidemia no Brasil com muito sucesso, né? E precisava se criar o soro para a peste bubônica, e que era muito cara, vindo da França, na época, e ele tem uma ideia, né? Ele convida o Vital Brasil, que estava no Rio, e o governo do estado dá uma fazenda para que faça isso, que é a Fazenda Butantã, exatamente onde nós estamos agora, né? Toda a cidade universitária, Instituto Butantã, era uma fazenda chamada Butantã, e que ficaria célebre pela questão depois dos soros antiofídicos. De 1890 a 1930, nós temos a industrialização e urbanização com moradias precárias, né? Isso uma característica evidente de alguns bairros de São Paulo, Rio de Janeiro também, outras cidades, mas São Paulo é a grande marca disso. E as condições eram muito ruins, né? Oi? Tá bom. E aí nós temos o aumento da tuberculose, né? Que era mais ou menos restrita, mas quando as pessoas estão agrupadas, as casas operárias, que eram montadas pelas indústrias, elas tinham um forro comum, né, e subiam até uma parte. Então, toda a circulação de ar acontecia entre todas as... Bom, aí, em 1919, o Brasil mandou poucos pracinhas para a guerra na Europa, mas foi o suficiente para que eles voltassem com H1N1, que foi chamada erroneamente de gripe espanhola, e que se espalhou pelo país, né, em 2 ou 3 ondas, né? Foi o maior morticínio no país que aconteceu. Saindo um pouco das doenças crônicas, após a Primeira Guerra, houve uma quantidade muito grande de soldados que voltaram viciados no cigarro, porque deram cigarro para eles, para diminuir o estresse nas trincheiras, e passou a ser um mercado muito importante, e o Brasil foi inundado aí com o consumo de cigarros, o que levou a uma mortalidade elevada por câncer e doenças cardíacas até agora, né? Com a diferença que as mulheres foram formar 20, 25 anos depois dos homens, né? De 78 a 85, o turismo Brasil-Estados Unidos aumentou muito, individual, e é um momento que a AIDS, que estava nos Estados Unidos, ela entra no Brasil, né? Ela começa por São Paulo, Rio, e eu acho que foi um dos maiores exemplos de advocacy que nós temos no país, né? Se soube fazer campanhas muito boas, cerradas, e o poder público foi obrigado a fazer inúmeras formas de atendimento, e a mais importante foi que o Brasil foi um dos primeiros que fez a distribuição gratuita das proteases, né? O que reduziu em muito a mortalidade, e a prevenção também fez com que diminuísse a incidência da AIDS no Brasil. A outra coisa que aconteceu, né, e vejam só, sempre existe uma ação, né, que vai levar a um fato. O comércio de pneus usados no Sudeste. O Aedes aegypti, ele tinha sido extinto do Brasil até os anos 1940.
mas não foi extinto nos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos foi descendo dos Estados Unidos, passou pela América Central, Venezuela, entra no Brasil por volta dos anos 1960, vai descendo um pouco, né, o Aedes, e quando chega em 1985, ele estava na região mais ou menos norte de Minas, Espírito Santo. Mas começa um comércio muito grande de pneus usados em toda a região do Sudeste. E esses pneus, né, ficavam com a água dentro, que ninguém tirava, e com ele estava o Aedes presente ali, né? Então, nós começamos a ter a disseminação do Aedes a partir desse fato, né? O Brasil foi fazer o gasoduto com a Bolívia, que vai da região de Santa Cruz da Sierra até Porto Alegre, e foi interessante porque os trabalhadores que vieram fazendo isso, eles começaram a trazer seus cachorros também. E os cachorros ficavam lá, e nós passamos a ter a disseminação da leishmaniose em São Paulo, Paraná, onde já estava extinta há muito tempo. Então, esse é um fato. Depois, 2014, uma coisa muito recente, nós tivemos um fato que são os esportistas do Pacífico Sul, primeiro no remo, depois na famosa Copa das Confederações, que foi em 2013, né, que tinha campeão pelos continentes. E o campeão da Oceania, esqueci o nome do país agora, me deu um branco aí, era onde existia o mosquito, o Aedes com a Zika, né? Esses dois eventos, a partir daí começa no Nordeste, porque é onde esses esportistas estavam, né? 2019 a 20, nós temos as viagens aéreas, né, espalhando a Covid. Ora, esse histórico aqui é importante para mostrar o seguinte, quer dizer, houve movimentação, né, haverá vetores, patógenos e doenças, né? Agora, o que é problemático para nós é quando a gente vê a migração humana reprimida e sem controle sanitário. Então, esse é um fato que é muito preocupante, né? Muito preocupante mesmo, que nós passamos a ter, né? Então, o aeroporto de Cumbica tem uma sala para migrantes lá, que estão procurando, estão vendo visto, tudo. Parece que ela é bem aconchegante, tudo, mas tem um banheiro feminino e um banheiro masculino, né? Imagine só. E as medidas que são feitas não são assim as mais modernas, vamos falar assim, né? Eu estou falando, tudo isso que eu escrevi foi antes da ascensão do atual presidente americano. Isso aqui tem mais de um ano, esse slide aqui, né? Eu imagino agora que deve estar acontecendo em El Salvador, né? Onde estão despejando um monte de gente lá. Deve estar um horror. Um outro fato importante que eu coloco aqui embaixo é o Estreito de Darién, no Panamá. É a maior passagem de imigrantes para os Estados Unidos, né? O pessoal vem de todos os cantos, né? A rota da Europa Ocidental, da Índia, de outros países da Ásia e da África, é pegar um voo para o Brasil, né? Então eles pegam um voo para o Brasil, descem em São Paulo, eles pedem asilo, né? Eles têm 15 dias para se reapresentar. Enquanto isso, eles já têm um sistema que leva eles diretamente para a Colômbia e para atravessar o Panamá por aí, né? Isso tem duas reportagens do Fantástico que descreve exatamente isso, né? Então, esse local aqui, Darién, é um lugar propício a ter todas as contaminações possíveis e imagináveis, né? Porque você está pegando de todos os países pessoas em péssimas condições. A outra coisa que foi um fato muito interessante, não.
assim, incrível, que foram 9 náufragos que morreram no Rio Amazonas, vindos da África. Era da Mauritânia. Eles não sabiam exatamente as correntes marítimas, eles queriam para o norte, né? Eles queriam chegar nas Ilhas Canárias, que é Espanha, mas eles pegaram exatamente o errado e vieram parar no Brasil, entraram no Amazonas e eles estavam mortos. E a autópsia mostrou que foi por inanição e por sede. Eles não trouxeram nenhuma doença, eles estavam rígidos, né? Mas isso mostra como as pessoas podem chegar aqui, né, relativamente fácil, sem controle, né? Depois eu falo. Então, as rotas bioceânicas, né, elas são 5. Né? Eu coloquei aqui aquilo que eu chamei passagens de preocupação. Né? Então, a rota 1 é chamada de Ilhas das Guianas. Tem uma passagem pelo Amapá, Guiana Francesa, outra Roraima, Guiana, Venezuela. Nós vamos discutir. Depois temos a rota 2, que é a Amazônia, onde tem a tríplice fronteira Brasil, Colômbia, Peru. A 3, que é chamada de Rondon, que tem 2 passagens, Acre, Peru, e Rondônia, Bolívia, e a rota 4, chamada de Capricórnio, que é Mato Grosso do Sul, Paraguai. Do ponto de vista econômico, né, a rota 4, né, aqui estão os... Né, a rota 4, ela é a mais importante. Por que que ela é mais importante? Né? Porque nós temos toda a soja aqui do Centro-Oeste, produtos de São Paulo, que eles vão atravessar por aqui e vão chegar ao Chile, rapidamente. Então, tem uma importância econômica muito grande em relação às demais, né? Que nós vamos explicar. Então, vamos começar por aqui, né? Então, mostrando com maiores detalhes, né? Teoricamente, ela sai de Santos, né, pela Imigrantes, depois pode subir ou pela Washington Luiz ou pela Raposo Tavares, né? Ela passa por Campo Grande, não necessariamente vem para cá e vem para Porto Murtinho, que é o ponto crítico atualmente, onde está sendo construído uma ponte. Né? Aí Carmelo Peralta, ela vai adiante, passando pelo Paraguai, entra pela Argentina, e depois aqui ela vai passar em Calama, ela vai passar, né? Vai passar aqui, né? Nessas 2 regiões, de Rorô e Salta, é onde a cordilheira é menos elevada. Então, caminhões de grande porte conseguem passar, e tem 3 portos que ela pode vir. Antofagasta é o maior, Mejillones e de Iquique, que vão transmitir vão levar diretamente para o... Bom, aqui, sejam bem-vindos a Porto Murtinho, né? Então, aqui é a ponte, né? A ponte que está sendo construída. Isso daqui é o ideal da ponte, né? Aqui é o... E aqui estou eu, né? Numa visita a Porto Murtinho. E eu vou passar para vocês daqui a pouco, né? A Dani deve estar aqui. Esta aqui é a Dani, né? A Cris e a Danila, né? Que me receberam lá. E aqui é o prefeito, né, de Porto Murtinho, muito entusiasmado. E eles chamam a ponte de o novo canal do Panamá, né? Modéstia não faz mal a ninguém, né? Então eles são muito modestos, eles falam isso daí. O prefeito é profundamente entusiasmado. E, né, a Dani, a Cris, a Danila escreveram aqui toda uma proposta, né, pensando na rota bioceânica e vigilância epidemiológica depois das nossas conversas. Está um texto muito bom, né, que elas fizeram, e nós estamos trabalhando nisso. Então, só para ter uma ideia, né, a Dani fez um levantamento aqui de toda a questão, de todo o perfil atendido em Porto Murtinho, né, que vai ser depois avaliado, né. Então, aí, Jura, abre um pouquinho aí para os participantes. Abriu a fala? Dani, você gostaria de fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Tudo bem, professor? Tudo bem,
Olá, boa tarde a todos. Uhum. O senhor quer deixar para o final? O que o senhor acha melhor? Você pode falar no final, mas eu só queria se você puder me corrigir se é algo novo, alguma coisa, senão você pode falar ao final. Tá bom, não, acho que por enquanto é isso. O que a gente tem talvez de novo são as atualizações, né? De como está a ponte ali. Mas eu acho que o cenário não mudou muito do que na avaliação que nós fizemos no ano passado. Tá. A inauguração prevista é maio de 26, né? Isso, Tá bom. Perfeito. Obrigado, Dani. Imagina. Então, vamos continuar adiante. Agora eu vou para a Rota 1, que chama Ilha das Guianas. E aí, eu li bastante, mas eu aprendi bastante, né, com duas pessoas que vão poder falar aqui agora, né? Então, a Rota 1, ela tem uma passagem que seria de Macapá, indo para a Guiana, depois, por cabotagem, chegaria a Georgetown. E a outra, que sairia, né, de Manaus, passando por Boa Vista, chegando até Georgetown. Ao contrário da Rota 4, oceânica, que tem um interesse econômico violento, né, por causa de soja, celulose, carnes, produtos industrializados de São Paulo também, aqui a questão econômica é bem menos forte, né? E aí eu vou chamar a Camila para explicar um pouco, Camila, sobre o que é. Você me falou que o Amapá é a maior ilha do Brasil, né? Porque só chega de avião ou de barco, né? E como é que é essa relação com a Guiana Francesa? Olá, boa tarde. Oi. Estão me escutando bem? Perfeito. Bem, o Amapá ele não chega a ser geograficamente, né, uma ilha, né, porque a gente tem pontos de ligação. Mas esses pontos de ligação que a gente tem com o Suriname, que tem com o Oiapoque, que tem com o estado do Pará, a parte do Suriname, esse ponto de ligação, ele é uma grande área de preservação, né, de conservação integral. Então a gente não tem por via terrestre essa ligação, tá? Então é uma área de conservação, a parte com o Suriname, a parte com o Oiapoque, né? A gente pode chegar a andar, né? A gente tem uma ponte que liga o Oiapoque com São Jorge, que fica na Guiana Francesa, mas a gente, sem autorização, a gente só pode andar, né, numa parte ali do comércio. A gente não tem essa autorização, sem autorização, poder andar para mais dentro, né, da Guiana Francesa. E por exemplo, com o Pará, nós temos uma ponte que nos ligaria com o Pará, mas ela está desde 2020, começou a construção em 2002, há 23 anos, e a ponte nunca foi para frente. Então, geograficamente, nós não somos uma ilha, mas, né, em algum ponto a gente tem uma ligação, mas a gente está assim isolado, né, há muito tempo, porque a gente não tem por via terrestre. Ou a gente sai por via terrestre, ou a gente sai por avião. E por avião aqui a gente só sai direto, né, ou para Belém, ou para Brasília, ou para São Paulo. Um dia desses vocês estavam, né, comentando, a gente estava até comentando sobre o Iara, né, como a gente faria para ir para Manaus, né? Para a gente sair daqui para Manaus, a gente tem que ir lá em Brasília, fazer outra conexão para chegar. Então, para Manaus, que é perto para a gente aqui, por exemplo, a gente demora 14, 18 horas para chegar, porque a gente não vai direto. Então, e os impactos na saúde, né? A gente também... A população, para se locomover, né, a nossa estrutura de saúde, ela está toda localizada em Macapá, né? Então, até para quem mora no Amapá, tem uma certa dificuldade também para chegar em Macapá, que é a capital e é onde concentra a estrutura de saúde também. Perfeito. Camila, obrigado, mas eu vou deixar para o debate uma pergunta para você: como é que ficará com a margem equatorial se ela for explorada, né? Como eu acho que será inevitável, mas fica para o debate. Agora eu vou chamar o Calvino, da Federal de Roraima, né,
que ele explicou para nós, para mim pelo menos, né? Calvino. Acho que ele não conseguiu entrar. O que o Calvino me explicou é o seguinte: Roraima é um local. Existe a tríplice fronteira Brasil, Venezuela e Roraima. Não, Roraima, Venezuela e Guiana. Mas que a gente fala tríplice fronteira, a gente aqui em São Paulo sempre imagina Foz do Iguaçu, né? Que você olha para o Paraguai de um lado, você olha para a Argentina do outro lado. Lá não é bem assim, mas é uma área bem grande e onde, na verdade, todo o atendimento é na região de Boa Vista, né? Então a coisa fica muito por lá e descem as pessoas da Guiana, descem as pessoas da Venezuela. Os venezuelanos são imigrantes, mas da Venezuela também descem os índios, que são, acho que 7 ou 8, não, várias etnias. Nós conhecemos mais os Yanomamis, né? Mas são muitas etnias que descem, e os venezuelanos que estão lá em grande número. Então, esse é um local bastante diferente em termos da rota. Vai ter uma rota lá, mas não tem um peso econômico muito grande, mas poderá ter, porque a Guiana está explorando petróleo, está ficando rico, aqui lá vai ter algum tipo de ação. A Rota 2, ela sai de Manta, que é um porto no Equador, e vai pegando todo o trecho iniciais do que seria o Maranhão, que depois no Brasil se torna Solimões e Amazonas, tá? E nós temos a tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Só que, na verdade, a cidade mais próxima, grande, tem uma cidade pequena, que acho que é Santa Rosa, né? E nós temos, na verdade, é Brasil e Colômbia, onde existem 2 cidades gêmeas, né? E para falar nisso daí, eu não sei se o Rodrigo está aí, ou então o Tió, Adriana, pessoal de Manaus pode comentar. Estou aqui. Quem está falando? Tió. Oi, Tió. O Rodrigo não conseguiu entrar? Não? Acho que não. Tá bom. Então, Tió, comente aí sobre Letícia, sobre... Ok, é bem isso que... Oi, gente, boa tarde, desculpa. Estou falando aqui de Manaus, a gente chegou a fazer algumas pesquisas ali na região da Tríplice Fronteira, aqui Tabatinga, Letícia, que são as cidades gêmeas, como o professor estava falando. É uma continuidade de uma rua, né, que tem uma lombada que vai dividir uma cidade de outra, e tem também uma cidade muito próxima, Benjamin Constant, aqui no Amazonas, e que fronteira com ela faz a cidade do Peru, né? E eles ali se partilham muitas coisas, né? Uma vez que os países são muito próximos. Por exemplo, no Brasil, o SUS chama muito a atenção das pessoas, tanto do Peru quanto da Colômbia, para conseguir atendimento gratuito, principalmente pré-natal, como as mulheres, até foi um estudo que nós fizemos. Sendo que quando se precisa de algum exame específico, normalmente eles vão para a Colômbia, onde eles conseguir isso mais rápido. Ao mesmo tempo, na Colômbia tem uma estrutura de educação pública um pouco melhor do que o que tem no Brasil, então é muito comum dos pais brasileiros mandarem, né, seus filhos estudarem em Letícia, na Colômbia. Então é uma região de muita troca de população e de serviços de um país para o outro, e isso também acarreta nas questões de saúde. Se a Adriana quiser complementar, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. O Tió falou muito bem. Temos esses 3 países e o SUS é o grande chamariz para o Brasil. E pelo lado da Colômbia, Letícia é a capital do estado do Amazonas colombiano. Então existe uma diferença de poder financeiro, sendo que Letícia é a mais desenvolvida das 3 cidades que estão geograficamente próximas. Então, muito
O Brasil chama pelo SUS e pelo desenvolvimento Letícia, e a parte menos potente, né, digamos, mais fraca da fronteira é o Peru, e o Brasil acaba contribuindo muito com essa população através do SUS. Perfeito. A cidade maior do Peru é Iquitos, né? Eu estive lá, mas fica de barco 1h30, ou 1 dia e meio, né, de Letícia. Né? É isso, Tri, né? Sim. Tá bom. Perfeito. Vamos adiante então, Jura. Agora eu vou falar da Rondon, né? E na Rondon nós temos 2 passagens muito importantes. Uma passagem é por Assis Brasil, aí o pessoal da UFAC vai me corrigir, né? Isso daqui é a Rota 2, tá? Então, peraí, deixa eu passar adiante. Eu esqueci de mostrar aqui, devia ter mostrado isso aqui antes. Tá. Então, nós temos aqui a Rota 3, que é a Rota Rondon. Então, nós temos essa passagem de Assis Brasil, que entra para o Peru e que já está funcionando. Né? E eu não sei exatamente, né, qual a força disso daí, mas o que me explicaram é que essa parte da Cordilheira dos Andes aqui é muito elevada e as carretas que vêm de soja não conseguem subir. Explicando para vocês um pouco, né, toda essa parte aqui, né, do país é uma grande fazenda de soja, né? E o que acontece é que eles sobem por essa rodovia, né? Eles chegam aqui em Porto Velho eles pegam, é colocado em barcas, sobe o Rio Madeira até aqui, e aqui chega até Itacoatiara, que fica a 150 quilômetros de Manaus. Lá entra em navios, e aí sai para as diversas opções, Canal do Panamá, Canal de Suez, né? Ou até descer mesmo pelo Estreito de Magalhães, pelo Cabo Horn. Né? Então, essa passagem, né, as carretas poderiam vir até aqui, mas, ao que consta, as passagens da cordilheira são elevadas e as carretas têm muita dificuldade em subir. Tanto que existe, né, muito bochicho que a China está querendo financiar uma ferrovia que sairia, tem gente que fala que é de Salvador, outros falam que é de São Paulo, mas que ela cruzaria todo esse percurso, né, aqui, para poder chegar nesse porto que é Xangai, né? Eu vou explicar depois o que é esse porto. Tá? Bom, vou explicar agora. O porto de Xangai foi construído pela China, foi inaugurado agora. Ele é imenso, é um dos maiores portos que nós temos no continente. Perde para Santos, perde para Paranaguá e acho que Buenos Aires também, não tenho certeza. Né? Mas ele é muito mais moderno, muito mais atual. Né? E, então, voltando ao que eu estava falando, o percurso para chegar não é fácil, são 40 horas, né? Com passagens difíceis até chegar a Xangai. Então, o que eles estão querendo fazer talvez seja uma ferrovia, né, que vai cruzar tudo isso daqui para chegar diretamente a Xangai. Né? Bom, aí nós temos a outra questão, né, que é a outra, deixa eu mostrar aqui para você, né, a outra passagem, né, a outra rota bioceânica dentro do Rondon, que é a passagem sobre o rio Mamoré, né, é da cidade de Guajará-Mirim, Rondônia, para Guaiara-Mirim, que é Bolívia. Né. Para vocês terem, lembrando a história do Brasil,
no início do século XX, o Brasil tomou o Acre era boliviano, né? E aí, no acordo que foi feito, o Brasil deveria construir, e construiu, a rodovia Madeira-Mamoré, que saía daqui e subia até Porto Velho. Ela parou de funcionar em 1966, e quem vai para Porto Velho vê várias das carcaças ali, tem algumas estações. Aqui, a construção da Madeira-Mamoré, já tem vários livros a respeito, né? Foi um morticínio incrível dos trabalhadores, por febre amarela e por malária, né? E a outra coisa que o Brasil se comprometeu e nunca fez seria uma ponte ligando as duas cidades. Agora, no novo acordo, né, está feito aqui a proposta dessa ponte sobre o rio Mamoré, né? A pergunta de sempre: por que as pessoas não seguem pelo Mamoré? O Mamoré tem 22 quedas, ele não é navegável, né? Sempre foi assim. Então, a ideia é a seguinte, né? Então, nós estamos aqui fazendo o plano, já Brasil e Bolívia acertando isso, o valor do recurso está no PAC, né? E nós temos aqui, então, que a passagem, né, vai ter ligações fluviais, né, por todo aqui, saindo da região de Cochabamba e chegando até Guajará-Mirim, né, por via fluvial, e depois irá por via terrestre até Porto Velho. Para a Bolívia é um enorme avanço, uma importância muito grande para a economia deles, de poder chegar no Atlântico, não só no Atlântico, como alguns produtos serem vendidos aqui no Brasil mesmo, né? Agora, a questão toda é o seguinte, né? O Cochabamba hoje tem Chagas urbano. A soroprevalência para Chagas é 20%. Nas áreas mais antigas de Chagas no Brasil, Goiás, norte de Minas, é 0,5%, 0,7%. Aqui, as crianças convivem com o barbeiro, com o triatoma em festas, e elas desenham o barbeiro aqui, né? Elas fazem desenho, porque é tão familiar, né? Então, qual é a questão toda, né? Nós temos uma chance muito grande, né, da entrada aqui no Amazonas da dupla triatoma em festas e Trypanosoma cruzi, né? Na Amazônia existem outros barbeiros, tem o Hollius prolixo, mas que não conseguem infectar como o triatoma. E eu não coloquei aqui, mas a Tabita fez uma apresentação mostrando, né, que os indígenas brasileiros desenvolveram uma mutação muito importante para Chagas, né? Milênios atrás, né? E com isso eles são mais protegidos de uma infecção pelo triatoma em festas, pelo Trypanosoma cruzi. Agora é o seguinte, essa região aqui, né, e o pessoal de Rondônia vai me corrigir, Vilhena, eu estive lá, é uma cidade de gaúchos. Mais para cima, Ariquemes, Montenegro, de paranaenses, né? Então, a defesa indígena é muito pequena para Chagas, né? Então, e só para explicar um pouco a questão do Chagas, eu gosto de explicar, só que é muito incrível essa história. Em Potosí, em 1545, foi descobrido a prata. Essa prata foi a base para o sucesso europeu. Graças a isso, eles compravam coisas da China, da Índia, que eles conseguiram ter uma grande riqueza. E ela descia para cá com escravos e moares até o rio que ganhou o nome, né, que é o Rio da Prata,
né? E eles ficavam aqui. Aí, eles foram descendo junto com a dupla Teatroma infestas e Trypanosoma cruzi, né? Eles foram ficando por aqui, mas só que os moares ficavam nessa região que pertencia à Espanha, Portugal, foi uma disputa intensa, hoje é Brasil, que é a região dos 7 povos das missões, né? Eles ficavam aqui. Mas em 1695 se descobriu ouro nas Minas Gerais. E aquilo que a gente aprende é que as pessoas iam lá, tinham ouro, mas morriam de fome, porque não tinham comida, né? Então, a partir dessa região aqui de 7 povos das missões, começaram a ter os tropeiros, que subiam para o Paraná, né? Subiam, passavam pelo Paraná, paravam em Sorocaba, onde tudo era refeito, subiam lá para vender e depois voltavam, né? Essa história, ela é descrita pelo Érico Veríssimo em O Tempo e o Vento, né? A Ana Terra, ela é de Sorocaba, né? E é uma figura fictícia, né? Uma personagem fictícia que ela vem para cá e ela se casa com o Pedro Missioneiro e eles são a base do que seria o gaúcho, né? Alguns gaúchos não gostam de falar que a mãe deles é paulista, mas tudo bem, né? É uma brincadeira aí. E essa parte é super interessante, porque nós temos toda uma passagem, uma mutação de carcinoma de adrenal que acontece nessas populações aqui. Então, foi Chagas para um lado, ou seja, os tropeiros foram muito importantes, né, nessa transmissão, mostrando como isso é fundamental. Então, vejam só, tudo isso daqui, né, é o que vai acontecer daqui a 10, 20, 25 anos, né? Eu não vejo como isso não irá ocorrer, né? A última notícia que tem é que a China já comprou toda a produção de soja do Brasil, né? Não vai comprar nada dos Estados Unidos e por aí vai. Então, isso aqui vai acontecer mesmo, né? Bom, e como é que nós podemos mitigar, como é que nós podemos trabalhar isso daqui, né? Então, essa é uma proposta do CIMAS, Centro Internacional de Monitoramento Ambiental e de Saúde. Essa é uma proposta inédita, né? Então, em toda a aduana, existe 2 controles, né? Além do fisco, nós temos a Anvisa e a UVA, a Unidade de Vigilância Agropecuária, OVAPA, né? E que eles vão ver, né, a parte humana e a parte animal, que são os controles regulamentares, por lei, muito bem estabelecidos, né? Mas a proposta do CIMAS não é essa, é um local onde nós vamos estudar, né, os determinantes, né, os determinantes futuros, das futuras doenças, né? Porque aqui, né, tanto a Anvisa como a UVAPA, elas trabalham com pessoas e animais com doença, né? Então, nossa ideia é se adiantar a isso, né? Então, a proposta consiste, né, de saber o perfil epidemiológico nas UPAs e OSs da região, né, com leitura de prontuário e amostragens periódicas, busca de vírus respiratórios em pacientes, microbioma de superfície, águas de rio, animais de transporte e monitoramento de insetos, aves e morcegos, né? O CIMAS, ele não entra em competição com a Anvisa e a UVAPA, né? E nem com as unidades de pronto atendimento e UBS, né? UPAs, né? Isso é com minúsculo. Não existe, porque não é um local de atendimento, né? Haverá uma equipe mínima composta por técnicos para fazerem coletas e de pesquisadores especialistas pontuais. Eu vou explicar quem são. As variáveis de estudo serão distintas para cada localidade. Então, nós estamos lá em Porto Murtinho, no meio do Pantanal. Então, nós temos que entender
tudo o que acontece no bioma pantaneiro. Se nós tivermos lá em Roraima, né, é uma outra realidade que não é nem amazônica, né, é do Planalto de Roraima. Por outro lado, Letícia e Tabatinga é o bioma amazônico. Né? E vai depender muito de quanto houver de capacidade de organização. Essa viabilização dependerá mais das secretarias estaduais, municipais, universidades federais, estaduais e institutos federais de pesquisa, do que de um comando central. Né? Então, por que eu estou abrindo a palavra a todos nos seus locais? Pelo seguinte, essa é uma proposta geral, né? Assim que nós estamos discutindo o conceito, mas somente quem está lá, né, que consegue me explicar. Eu tive uma conversa com a Camila, né, que ela sintetizou aqui, mas ela me explicou muito, né, muito do Amapá, coisas que eu não tinha ideia, que nem está escrito. Né? E depois, falando com o Calvino, a mesma coisa. Né? O Alan, não pode estar aqui, o Alan é nascido em Guajará-Mirim, então ele conhece tudo e mais um pouco. Não sei se o Cris vai depois comentar, mas está aberto para comentários, Cris. Né? E aí são 4 eixos de informações: humana, animal, carga transportada, migração e permanência de insetos, aves, e qualidade da água e do solo. Né? Então, só para dizer o que nós já fazemos, né, aqui, não só na USP, né? Esse trabalho aqui é feito pelo Dalton, que é um professor de biologia, entomologista de Ribeirão Preto, e ele está fazendo isso, é capa do último jornal da USP, já teve na revista da FAPESP, onde ele vai criando, né, armadilhas para insetos em vários níveis. Então, ele tem uma ideia do que está passando para cá, passando para lá. E é interessante, porque ele desce isso daqui, faz o microbioma, né, de uma parte, e depois faz a identificação das espécies, e depois o pessoal entomologista faz a classificação, porque tem muita coisa nova. Né. Esse trabalho aqui é do pessoal nosso aqui da veterinária, né, o Marcelo Labruna, mas quem fez foi o nosso colega, o Luiz Marcelo, né, o Spider, onde, veja só que maluquice, né? Então, eles pegaram, né, morcegos, né, e que estavam com carrapatos, né, e transmitindo bactérias. Era Klebsiella, se eu não me engano. Aí. Se o Luiz Marcelo tiver, ele me corrige. Né? E um outro trabalho também que está na revista da FAPESP é a pesquisa do vírus da gripe aviária pelos pássaros que fazem sazonal. Então está se vendo que não é um percurso norte-sul, como a gente imaginava, mas é um percurso oeste-leste. Então ele sai das costas do Chile e do Peru, passa pela Amazônia e depois vão terminar, não sei porquê, no Espírito Santo. Então, esse é um dos percursos aí. A outra questão, né, que tem bastante gente trabalhando, aqui são pesquisadores do Pará, que é a questão de você ver o microbioma das fezes, do intestino. Né? Esse estudo é muito interessante, comparando a região dos Yanomamis com Manaus, que é relativamente semelhante, é uma coisa muito intrigante. Aqui é um pouco diferente, né? Outras regiões do Pará, né? Mostrando as diferenças. E aqui um outro que foi no solo, isso aqui foi feito no Peru, na fronteira com o Brasil, né? Tá impossível de ver, mas aqui você tem uma parte que é a floresta já com naquela parte que está cheia de folha, tá tudo lá, né, que é o litter, né? Aqui é o das fazendas, e há uma diferença aqui, está muito pequeno, entre os microbiomas de acordo com a qualidade, como está sendo utilizada o solo.
né? Para terminar, né, eu queria mostrar aqui rapidamente como estão os nossos vizinhos em termos, agora 2023, em termos de mortalidade por todas as causas, né? Então, a Guiana, Bolívia, Venezuela, Peru tem taxas ajustadas de mortalidade maior que o Brasil, né? E quando eu comparei com os estados da região, continuava uma boa diferença. Infectoparasitárias, né, a Bolívia, o Peru, Guiana, Paraguai, Venezuela, Suriname, né, tem taxas de mortalidade muito maior por doenças infectoparasitárias e também na parte maternal e neonatal. Então, isso mostra que existe uma possibilidade grande, né, de, vamos falar assim, de entrada, né, de pessoas doentes, de patógenos, vetores, né, desses países, porque onde existe uma grande carga, né. As rotas bioceânicas representam um salto histórico no posicionamento do Brasil no planeta, abrindo uma porta ao Pacífico. Quer dizer, essa frase que eu falei é para botar a mão no peito, cantar o hino nacional, né? Uma coisa bem patriota. Tá? A disseminação de vetores e patógenos será inevitável. Não. O CIMAS é uma concepção inédita na saúde planetária, porque irá identificar mais os fatores de surgimento e disseminação de doenças antes do surgimento delas próprias, né? Vamos conseguir se adiantar. A passagem de animais e pessoas doentes é passível de controle e cuidados com ações empáticas distintas de quarentena. Porque até hoje, né, a questão das quarentenas é uma coisa que fica quase na mão de militares, né, ou de pessoas com espírito militar. Nós precisamos mudar isso daí. A preocupação sanitária nas rotas, né, sanitária, trará benefício aos habitantes das cidades circunvizinhas. Vamos trazer mais recursos, né? E a outra coisa que eu preciso falar, né, é a questão que não podemos aceitar, né, a migração reprimida e também a urbanização não planejada, que é uma base importante. O conhecimento científico será apreciável e permitirá que as universidades federais, estaduais, institutos federais, né, tenham um salto científico expressivo, né, em todas essas regiões, né. Então, eu fico por aqui e eu vou abrir, eu dei uma pulada na rota Rondon e eu queria ver o comentário, não sei se a Tati está aí, ou a Andréia, o pessoal da UFAC, para comentar um pouco essa questão da passagem por Assis Brasil. Assis Brasil para o Peru. Tati? Mônica, quer comentar? Você que é uma ex... Professor, repete a pergunta que eu não escutei só metade, cortou o áudio. Tá. Oi? Tati, é o seguinte, eu queria que você descrevesse como é que é a passagem Brasil-Peru no Acre. Pelo que eu entendi, é em Assis Brasil. Correto? Ou estou equivocado? Eu não sei se a Tati está aí, quem está falando é a Mônica. Então, ali em Assis Brasil, a estrada, que é chamada, né, interoceânica, foi pavimentada em 2002, e aí depois foi construída a ponte, né? Até então, o transporte ali era só de canoa, e aí, com a pavimentação da estrada, também teve toda uma hipótese, né, de que o comércio bilateral ia aumentar muito, que ia ter passagem aí de muitos caminhões de mercadoria, que ia haver um fluxo de doenças grande, e, na verdade, a única coisa que, pelo menos, eu percebi que passou ali para a estrada foram as drogas, né? Não teve assim, um impacto tão grande na economia e nem muitas mudanças. Você disse que foram as drogas. As drogas, as drogas. Isso.
Isso. O fluxo de drogas ali para o Acre aumentou bastante. A estrada ali, faz muito tempo que eu não passo lá, acho que faz uns 5 anos já, 5 ou 6 anos que eu não vou para esse Brasil, mas é uma estrada difícil. Realmente, enquanto você está na Amazônia peruana é tranquilo, mas na hora que você começa a subir os Andes ali, é uma viagem terrível, né? Tem um ponto na estrada que, por exemplo, tem vários pontos na estrada que não tem passagem para as duas pistas. Tem que um descer e o outro esperar para subir, né? Então, e além disso, é uma estrada muito perigosa em termos de crime organizado mesmo. Então, geralmente, os ônibus que fazem a rota ali, Cusco, Porto Maldonado, eles seguem em comboio, para não serem assaltados. Então, eu não sei o quanto essa estrada vai ser usada aí para o comércio multinacional, né? Porque não tem a infraestrutura adequada para isso. Pois é, Mônica, exatamente isso que eu ouvi, que do ponto de vista comercial, ela é inviável por enquanto, né? Que somente a ferrovia, que seria, então, que o porto de Xangai fica meio encalhado nisso daí, né? Porque tem que chegar de Cusco, subir pelo litoral, Lima, e chegar a Xangai. É uma rota bem trabalhosa. E além disso, ela tem altitude, ela passa ali mais de 4.000 metros de altitude. Então, assim, quem não está adaptado à altitude, passa mal na estrada, né? Então, motoristas que eventualmente saiam do Brasil e vão para lá, não é uma viagem fácil. Tá bom. Cris, pessoal de Rondônia, vocês querem falar sobre a questão de Guajará-Mirim? Boa tarde. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Então, Guajará-Mirim é uma ponte prometida, né? Teve um questionamento da própria Bolívia por conta da altitude da ponte. Então, não necessariamente a rota iria passar dentro da cidade de Guajará-Mirim, pelos comentários aqui, né? Mas houve um questionamento dos bolivianos com relação à altitude, porque eles querem usar, né, o vão embaixo da ponte para navegabilidade, e aí o projeto original parece que tem uma altitude inferior do que os bolivianos cobram, né? E me chamou a atenção o seu comentário sobre a doença de Chagas, porque tanto a região sul do Amazonas, como aqui, tem produção de açaí, né? E eu não sei, com relação a essa rota aí, vindo e voltando, a transmissão da doença de Chagas com o consumo de açaí poderia ser potencializado, né? Mas, como a Mônica comentou, realmente as duas rotas são bem complicadas e, apesar das possíveis facilidades, tem outras implicações que poderiam inviabilizar também, né? Comercialmente falando. Agora, mas do ponto de vista, vamos falar, epidemiológico, é um lugar complicado, né? Porque total. Rede de serviço de saúde, os dados do PEMAC, que era uma avaliação da atenção básica do Brasil, o Guajará-Mirim foi os piores dados de Rondônia. Então, a rede de serviço de saúde aqui nesse trecho aí da rota é complicado, né? Fora os impactos que já vem ocorrendo por conta de usinas hidrelétricas, né, que tiveram próximas dessa região e que até hoje não foram mitigados, vamos dizer assim. Então, tanto do ponto de vista o impacto de Santo Antônio ainda lá em Porto Velho ou não? Toda a região, né? De Porto Velho a Guajará-Mirim, né? Ah, sim. Tá. Interessante. O Alan não vai poder entrar, o Alan está no Acre, mas ele é natural de Guajará-Mirim, ele conhece toda a história, né? Ele mandou um aviso que ele não pode entrar. Bom, então agora eu vou deixar a discussão correr, vou pedir então se a Dani quiser falar sobre como é que está a situação de Porto Murtinho, Rota 4. Dani. Oi, tudo bem? As suas parceiras não estão aí, só está você? Sou eu, professor, desculpa. A doutora Cristina mandou um abraço e a Danila também, elas estão em outra reunião. Eu acabei não me apresentando, meu nome é Daniela, eu trabalho na Secretaria de Estado de Saúde, né, aqui do Mato Grosso do Sul. Muito bem apresentado aí pelo Dr. Paulo, que nós tivemos o prazer de recebê-lo aqui no nosso estado, e até o prefeito mandou um abraço pro senhor. Legal, manda para ele também. Ele esteve aqui na semana retrasada, até inclusive nós falamos um pouco sobre o CIMAS também, né? Enfim. Então, como o senhor estava falando na questão do será que vai ter impactos positivos ou negativos, né? A gente sabe que para o desenvolvimento
econômico é indiscutível, né, o que a rota vai trazer, mas essa implantação e essa operação dessa infraestrutura logística, elas vão gerar aí essas externalidades que vão extrapolar o campo econômico. Então, exigindo aí da gente respostas estruturadas para o Sistema Único de Saúde. Como o Dr. Paulo Lotto mostrou ali no início, o ano passado nós fizemos um levantamento, né? Desde o ano passado a gente vem trabalhando com isso, de um diagnóstico situacional ali de Porto Murtinho. Eu acho que foi o Tiótrefes que estava falando a respeito de quando a gente tem essas cidades gêmeas, né? Então a gente tem que olhar não só para as fragilidades também do município do lado brasileiro, mas também, por exemplo, do lado paraguaio, né? Então a gente tem muitos casos de óbito materno que acabam ocorrendo aqui para nós por conta dessas mulheres que vêm buscar atendimento e não tiveram todo um pré-natal, né? Então isso acaba aumentando nossos números, né? Então quando nós fizemos esse levantamento para o professor, a gente pensou em tudo isso, olhando os agravos que o município já apresenta hoje, falando em Porto Murtinho. Na verdade, a gente vai ter vários outros municípios do estado que vão ser impactados direta e indiretamente. Então, quando a gente olha para a China, por exemplo, o que mais importa, né, aqui falando do Mato Grosso do Sul, a nossa carne, e também soja, como ele mesmo disse, e hoje a gente tem aí a rota da celulose, que são nossos, né, maiores importadores aí também a China, né. Então, quando nós fizemos esse estudo e nós pensamos no CIMAS, né, professor, a gente pensou nessa questão de deixar até mesmo uma vigilância ativa, né, preparar a saúde como um todo, para urgências e emergências, que a gente sabe que vai aumentar, principalmente até por conta dos acidentes de trânsito ali. Saiu uma pesquisa falando que vão ser 3 mil carros por dia, passando ali pela ponte, né? Então a gente já tem que pensar em deixar a gente olhou para o sistema de saúde hoje de Porto Murtinho, do que ele oferece de unidades básicas de saúde, olhando para a população como um todo, com faixa etária, né? Enfim, que é uma população jovem, pensando também na saúde do trabalhador. Então a SES já vem fazendo esse trabalho de forma sistemática, e eu acho que o CIMAS ele vai vir só para somar. Você pensando numa doença que geralmente não acontece naquela localidade, se você vê hoje aí a notícia que o doutor Paulo apresentou do morcego, né, que veio em um veículo, imagina isso acontecendo com vetores, né, que a gente sabe que isso vai ser muito mais fácil, né. Então, quando a gente pensou no CIMAS, a gente pensou em fazer a parte até de saúde humana, né, saúde única, né, olhando o ambiente, olhando para a saúde humana, e também animal, né? Obrigado. Eu acho que é isso, né, ok, Dani, você pode voltar. A Jane fez um comentário aqui. Você quer falar, Jane? Então, a Jane está falando que ela não viu absolutamente nada de controle sanitário, de vigilância epidemiológica na fronteira, né? Eu digo que no meio da Covid eu saí do Uruguai, e entrei lá para Uruguaiana e Bagé, e também eu passei direto, não houve nenhum controle, né? Bom, Paulo Calvino, isso. Eu gostaria de... Você ouviu o que eu transmiti? O que você pode me corrigir? Ouvi, nada para corrigir. É apenas para dar algumas informações que não foi possível transmiti-las ao senhor aquele dia que nós conversamos. Um pouquinho da realidade da fronteira, não é? Nós estamos aqui numa tríplice fronteira. De um lado temos a Guiana Inglesa, do outro lado temos a Venezuela. E o Brasil tem fronteira terrestre dos dois lados. E temos um problema sério com relação à vigilância epidemiológica e, sobretudo, barreira sanitária. Porque, além das entradas oficiais, que Pacaraima, que é o município de entrada oficial, de fronteira com a Venezuela, e Bonfim, que é o município de fronteira com Leten, que é Guiana, nós temos as outras possibilidades de entrada mais ou menos clandestina, que no lado da Venezuela a gente tem o trânsito, a permeabilidade
constante de comunidades indígenas da Venezuela e comunidades indígenas brasileiras, sobretudo a população Yanomami. Então, a vigilância epidemiológica, a barreira sanitária aqui talvez seja um desafio gigantesco. É o que a gente preconiza e percebe. Do lado da Guiana, nós temos dois fenômenos interessantes. Um é que a divisa ela é estabelecida por um rio chamado Tacutu, e ele serve como processo de transmigração, de passagem da Guiana para o Brasil para a Guiana, sem controle efetivo concreto. E, por fim, nós temos uma questão aqui curiosa, importante do ponto de vista do desenvolvimento econômico da região, que é a abertura da estrada que liga Letten a Georgetown para dar acesso à produção da região norte, ou do extremo norte brasileiro, ou seja, Manaus para cá. Provavelmente ela deverá ser escoada para outros países via Roraima. Então, nós teremos, provavelmente que dentro de uns 3 ou 4 meses, quando vai a estrada que liga Letten, ou seja, divisa do Brasil, com Georgetown, com Porto, que está em processo de desenvolvimento lá em Georgetown, a possibilidade de escoamento da parte da produção da região norte, inclusive de outros estados que estão do lado de lá do rio Amazonas, passará por aqui. Isso vai abrir um corredor de transmigração de doenças de toda a natureza. E não se vê discussão mais sistemática e consistente sobre quais são as estratégias de controle sobre isso. Então, esse projeto, eu acho que ele deve trazer aqui, de imediato, uma contribuição fabulosa. E a Universidade Federal de Roraima está à disposição para colaborar da maneira como for possível. Aí aproveito também para pedir licença, eu tenho uma reunião com o reitor daqui a pouco, justamente para tratar desse assunto. Maravilha. A participação da Universidade Federal no projeto IARA, não é? E em outros projetos que forem possíveis. Perfeito, obrigado, Calvino. Eu vou chamar a Camila agora para ela me responder a questão da margem equatorial, né? Como é que ela vê, como é que você... A sensação que nós temos olhando aqui de São Paulo é que existem várias restrições, mas que a questão econômica vai prevalecer, né? Visto que todas as Guianas estão explorando e isso vai acontecer. Como é que você vê isso, Camila? Bem, professor, eu ainda não tenho uma opinião totalmente formada, né? Mas se me for pela minha leitura e por ser uma professora de saúde coletiva, é claro que eu tendo para uma direção, né, de opinião. Em um estado onde mais, né, de 60% da população ele não tem acesso à água tratada, a esgoto, a rede de esgoto adequada, onde a gente tem umas condições de infraestrutura bem precária, né, onde a infraestrutura sanitária ela não é adequada, e que é um estado também onde a gente tem uma pobreza muito grande, onde a gente tem a população tradicional, as populações, os povos tradicionais muito fortes em toda a região, penso, né, que um grande investimento desse, um grande empreendimento desse, numa população que é mais vulnerável do que outras, se der errado, vai dar muito errado, né? Então, a minha grande preocupação é essa, as condições de vida que a gente já vive, né? As condições de precariedade, as condições de vulnerabilidade, as condições sanitárias que são bem ruins, em que pé que esse empreendimento ele vai ser feito e
Pensando, claro, que a gente também tem a questão de desenvolvimento econômico, né, que é uma esperança, que é o que é vendido para a população, que a gente pode desenvolver economicamente muito e a gente realmente precisa disso, porque grande parte da população está concentrada na região aqui de Macapá. Quando a gente faz esses estudos, quando a gente vai ver esses estudos, né, é engraçado, até a gente olha assim, o município de tal lugar lá, que tem 3 mil de população, 4 mil de população, qual é o recurso dele, né, qual é a economia dele? Aí eles colocam lá agropecuária, aí a gente vai investigar mais a fundo, né? Aí, assim, população que, eu crio uma galinha aqui. A gente pensa assim, 100 galinhas. Não, são 5 galinhas. Eu tenho um boi aqui. A gente pensa assim, tem, sei lá, 1000 bois. São 5 bois. Então, assim, o nosso desenvolvimento econômico, ele está bem atrasado. Então, é vendido para a população, vai ser o estado mais rico do país. A gente quer muito isso, porque a gente está deixado de lado há muito tempo. Mas a minha preocupação com as condições sanitárias, ela é o que prevalece, assim, Camila, né, opinião pessoal, isso. Camila, temos um histórico do Amapá, que o Amapá foi a Paranapanema, né, e depois o Projeto Jari, né? Sim, o Projeto Jari, inclusive, que eu estudei na minha tese. E que deixou um legado negativo muito ruim, né? Isso, eu até discuto isso um pouco nas minhas aulas de saúde coletiva, que esses projetos, esses grandes projetos, é uma reprodução social. Eles acontecem num ciclo que a gente já sabe como é que é. Ele vem, explora, e, por exemplo, Monte Dourado, que foi a cidade, o lado, né, que foi instalado as benfeitorias do Projeto Jari, hoje em dia, Monte Dourado está esquecido pelo poder público, esquecido pela economia. Então, a gente tem um ciclo. Esses projetos eles acontecem de uma forma que, dependente de onde for, na região amazônica, quando se esgota o que tem para ser retirado, as possibilidades de crescimento do local também elas vão definhando. E assim foi no Projeto Jari. Perfeito. Estamos abertos aí para outros comentários. Marcos Mota, por favor. O Marcos Mota é do IEC, Instituto Evandro Chagas, em Belém. Pode falar, Marcos. Perdão, eu estava falando, mas com o microfone fechado. Eu coloquei um pequeno texto aqui do lado, aqui no chat, só para chamar a atenção. É interessante o que a Camila colocou, a nossa colega nos colocou aqui, e a Dani também, todos os demais colegas aqui. Mostra uma coisa muito interessante, né? Primeiro, doutor, parabéns por esse olhar e pela palestra e chamar atenção para essa questão. Primeiro, eu quero iniciar dizendo o seguinte, que realmente a região norte foi uma região bastante esquecida, esteve numa condição de esquecimento durante muito tempo. Segundo, que o desenvolvimento é importante para resgatar e para dar dignidade e cidadania a essas populações. Só que a gente precisa estar atento a que preço isso virá. Então, esse é um ponto importante. Tá? Eu queria eu sei que é um tempo pequeno, mas só queria colocar que tem 2 semanas eu estava em Brasília e nós fechamos quase 3 semanas estava em Brasília e fechando uma política nacional que nós tivemos 1 ano trabalhando, que é uma política nacional de enfrentamento do mercúrio, tá, na região. E lá eu defendi a criação de uma agência de mercúrio que se preocupasse para cuidar do mercúrio
no território brasileiro, em especial também na Amazônia, mas no território brasileiro. Assim como existe no Japão, né, que tem uma agência, uma agência para o estudo para a doença de Minamata, a ideia é a criação do mercúrio. Só que, após essa palestra aqui, eu já venho, na verdade, há algum tempo defendendo algo que pudesse reunir a Panamazônia para estudar e para entender as questões panamazônicas, que elas acabam sendo um tanto quanto diferentes. Se nós temos uma realidade hoje, do ponto de vista epidemiológico, isso pode mudar completamente. Então, o que eu tenho defendido é que realmente seja criada uma agência para envolvendo os países que fazem fronteira, que têm fronteira, e que, por si só, as autoridades sanitárias brasileiras tenham capacidade, competência de convencer as autoridades sanitárias dos demais países a partilhar dessa ideia, dessa proposta. Em 2011, o Instituto Evandro Chagas liderou um treinamento para a Panamazônia. Tinha gente das Guianas, tinha gente do Peru, Bolívia, Colômbia, e realmente nós demos esse treinamento aqui, foi um treinamento internacional, tanto na prática para análise laboratorial para um grupo específico, e tanto para a parte epidemiológica e clínica desse. Então, eu realmente acho que nós já temos uma complexidade tão grande que nós deveríamos ter. Aquilo que eu, em Brasília, defendi, que seria para o mercúrio, eu aqui estou me redimindo, acho que seria para discutir a epidemiologia na região da Panamazônia. O mercúrio estaria incluso. Sim. E, evidentemente, abriria um leque de opções. Porque, finalizando, só através do conhecimento e socializando esse conhecimento, por exemplo, eu adoraria que tivesse nessa instituição, nessa agência, pessoas do Acre, pessoas de Rondônia, de Roraima, que se apropriam melhor do conhecimento, mais do que eu, que tenho nos livros, ou então informações. Vocês vivem cada realidade dessa, vocês podem intervir politicamente e do ponto de vista de mitigação desse quadro. Então, doutor Paulo, essa iniciativa é muito bom. Eu já vou agendar com você o negócio do mercúrio, uma segunda-feira você vai falar, mas o que você está falando é fundamental. Nós, acadêmicos, a gente se coloca numa posição meio de Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, fala, descobrimos o Brasil e vamos falar o que tem que ser feito, né? Antes de eu conversar com a Camila e com o Calvino, eu tinha uma visão diferente do Amapá e de Roraima, né? Quando eu for visitá-lo, minha visão vai ser outra ainda, né? Nós vamos conhecer. E o IARA e todo o CIMAS só vai funcionar se as pessoas das regiões estiverem envolvidas, mas não para receber, né, a receita do bolo para ser feito o bolo, né? Mas eles vão discutir qual bolo será feito, como será feito, né? Isso é fundamental, né? Os gringos nos tratam muito assim, né? Eles chegam aqui no Brasil com uma coisa pronta, não tem a mínima noção, né? A Érica está aí? A Érica me falou isso da reunião lá no Rio, né? Que o pessoal já veio com tudo pronto. Não foi, Érica? Não sei se ela saiu. A Érica é de Altamira, né? E, bom, para encerrar, a Jane, eu estava querendo lembrar qual foi o outro projeto exploratório no Amapá, foi o manganês,
Pois é, eu ia tocar... Perdão, doutor, eu conheci, eu ia falar, Camila, eu estive aí, fiz um trabalho do Arsênio aí em Santana. O Instituto Evandro Chagas fez esse levantamento aí. Atendemos 2.800 pessoas, 2.008 pessoas aí no Amapá. E eu conheci aí a questão do manganês, do problema na Serra do Navio, né? Então, realmente, o buraco que ficou, né? Tá. O passivo, né? Obrigado. Isso, a gente teve aí Fome, né? Que é manganês, e tem o Projeto Jari, em Laranjal. Serra do Navio, manganês. Olha, tem, ó, a Daniele também fez um negócio, mas também não tem controle nenhum em Foz do Iguaçu, verdade. Não tem mesmo, né? E agora, outro comentário, desce um pouquinho aqui, a Cristina Carvalho, como tudo é relacionado, a epidemiologia realmente é fundamental. Esse histórico ficou esclarecedor, perfeito, e é isso mesmo, né? E a Jane é macapaense, está agora em Rondônia, mas ela é de Macapá. Né? Antes de encerrar, eu queria apresentar a vocês, nós estamos recebendo aqui, a partir de hoje, né, nossos colegas de Angola, que estão fazendo um estágio, dê um tchau aí, né, que eles estão começando aqui um estágio, né, de 3 meses em atenção primária à saúde, e os seminários de epidemiologia fazem parte desse aprendizado, assim eles passam a conhecer várias coisas do país. Aposto que vocês não conheciam nada disso, né? A questão é que há 1 ano eu também não conhecia, tá? Né? Então, e quem me ensinou é todo esse povo que está desse lado daí, que me ensinou tudo, né, sobre o Pantanal, a Amazônia, e cada vez eu aprendo mais com eles, tá? Então, eu agradeço a vocês e já aviso que daqui, né, eles têm 3 meses aqui conosco, e um pouco antes disso, uma das sessões, segunda-feira, eles vão nos contar sobre o perfil epidemiológico de Angola, tá bom? Então, pessoal, agradeço quem for do IARA, quinta-feira teremos a nossa reunião às 11 horas de Brasília, tá bom? Um abraço a todos aí.